que é o caos no Brasil? E por que o Brasil é um país sabotado, no meu entendimento? Como vocês sabem, eu sempre procuro entender Cristo para entender as coisas. E também é muito importante que possamos aprender um pouquinho com a história, porque as coisas tendem a se repetir. E é o que acontece hoje, no meu entendimento, com o Brasil. O Brasil, ele sofre uma espécie de sabotagem global para que ele possa ser um eterno país de terceiro mundo, um eterno país subdesenvolvido, um eterno país em caos. Então nada melhor do que voltarmos ao tempo, né? Vamos voltar à Segunda Grande Guerra Mundial, que simplesmente devastou a Europa e tirou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. E outras centenas de milhões de pessoas ficaram feridas. E outras tiraram suas próprias vidas por conta de traumas e outras simplesmente ficaram loucas. E aí quando você começa a entender um pouco o que aconteceu naquela grande guerra, você percebe claramente que houve uma espécie de teatro dos vampiros. Por quê? Porque foram os próprios capitalistas, os senhores do mundo, a elite global, que financiou os grandes líderes da Alemanha, que eu não posso falar o nome aqui, os líderes do Japão e os líderes da própria Itália. No caso da Itália, especificamente, houve até um acordo entre o líder da Itália e o Vaticano, que apoiaria o líder da Itália, e o Vaticano seria considerado um país livre, um país independente. Então a própria igreja, mais uma vez, participando do caos no mundo, porque ela pertence à própria elite global, ela pertence, no meu entendimento, ao sistema de Satã. E aí você passa o tempo, né? A gente vê o que aconteceu, toda aquela mortandade, milhões de pessoas sendo executadas em paredões. Você vê vídeos de alemães zombando dos negros, chamando os negros de macaco, zombando das pessoas com deficiência física, enfim, você vê toda aquela barbaridade. E aí, passa o tempo, e quem é a maior potência da Europa? Adivinha? A Alemanha. Quem é que hoje é uma das maiores potências da Europa? A Itália. E quem até pouco tempo foi a maior potência da Ásia? Japão. Ora bolas, como pode países que geraram tanto terror no mundo, tanto caos no mundo, serem agora países de primeiro mundo e pertencentes ao G7? Se você não sabe o que é o G7, o G7 é o grupo dos países mais ricos do mundo. São eles que mandam no mundo. E são eles, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França. E do outro lado está quem? Alemanha, Japão e Itália. Ou seja, os amigos e os inimigos juntos. Mais uma vez, com o teatro dos vampiros. E aí você olha para o Brasil que lutou ao lado dos aliados. Brasileiros morreram uma morte que não tinha nada a ver com aquela guerra. Foram obrigados a lutar aquela guerra. E hoje o Brasil é terceiro mundo. E aqueles que foram os assassinos são o primeiro mundo. Como que isso é possível? Por que as coisas são dessa forma? Por que tem que ser assim? É porque quem determina quem será de primeiro e quem será de terceiro é o próprio elite global. E o Brasil, ele é um país sabotado para que ele possa ser um país pobre. E por isso que você precisa de o quê? De uma religião forte, para que essa religião ela engane as pessoas em nome de Deus. Que essa religião desvie a atenção do povo, dizendo que o inimigo do Brasil são demônios invisíveis, quando na verdade os verdadeiros demônios são pessoas de carne e osso, são verdadeiros vampiros que se alimentam do caos que eles mesmos criam. Gente, infelizmente, a morte dos brasileiros das favelas, todo o sofrimento que nós passamos no Brasil, todo esse caos, ele é programado. O nosso povo é idiotizado por apresentadores de televisão, como por exemplo, Torta na Cara, Dança Comigo, Gatinho, Dança dos Famosos. Você pode observar que são as coisas mais toscas, mais inúteis. São exatamente essas coisas que não dão mais dinheiro. Essas pessoas são riquíssimas, levando porcaria ao povo, porque são idiotizadores. Você observa também que até o futebol, cara, que é uma coisa tão maravilhosa. Eu mesmo sou vascaíno, e eu amo a história do Vasco. Cara, você percebe que o futebol virou uma grande máfia, infelizmente. Porque tudo que é popular, eles usam para manipular o próprio povo. É sempre assim. E hoje o futebol se transformou em uma ferramenta de manipulação da própria elite. Você olha as redes sociais, cara. Quem você acha que criou as redes sociais? Foi a própria elite. Olha as pessoas que mais fazem sucesso nas redes sociais. São as pessoas mais toscas, iguaizinhas na televisão. Levando bobagens, levando um monte de porcaria. São os bobos da corte que mais têm sucesso. Por quê?
Porque ela também foi criada para idiotização e não para informação. Você vai ter uma verdade para 1 milhão de mentiras. E são exatamente as bobagens que vão viralizar. Por quê? Porque o sistema precisa de um povo emborrecido, gente. Eu nem gosto de usar essas palavras porque eu sei que são ofensivas, mas não tem outra maneira de falar a verdade. Eu estou fazendo esses vídeos porque eu acredito que essa foi a luta do verdadeiro Cristo. Jesus lutou contra os poderosos, e foram os poderosos que mataram Jesus. Porque Jesus incomodava eles. As verdadeiras igrejas de Cristo, ela tem que lutar contra os verdadeiros demônios, que não são os demônios da macumba, mas são essas pessoas que fingem ser os heróis, são essas pessoas que fingem ser de Deus, são essas pessoas que fingem ser boas, mas que como vampiros se alimentam do sangue vermelho do povo, gente. Poxa, tem alguns programas de televisão que você vê que são caçadores de caos, igual o tal do mosquito fofoqueiro, que tem aqui no Rio de Janeiro. Todo dia, esses caras caçam caos, eles precisam do sangue sendo derramado de pobre, porque é sangue de pobre nas favelas que vai dar a eles o luxo. Vai ver onde mora o apresentador. E depois de todo o caos que eles mostram, que eles precisam, eles vão lá e vão fazer uma oração do hipócrita. Gente, isso dá nojo, cara. Dá vontade de chorar de raiva e de tristeza. Por quê? Por que somos tão idiotizados? Por que não conseguimos entender essas coisas? Por que ainda somos escravos mentais em pleno século XXI, cara? O Brasil poderia ser um paraíso na Terra, onde todos poderíamos viver bem, como o próprio Cristo ensinou, com o seu sistema da árvore da vida. Mas o que eles plantaram aqui, essa pirâmide maldita, esse sistema de que poucos têm tudo e a maioria não tem nada, graças a essas falsas religiões, a esses falsos comunicadores, a esses idiotizadores que simplesmente idiotizam o nosso povo.